Olá, meu amigo, minha amiga. Obrigado por me receber na sua casa mais uma vez para mais um editorial, né? Já estou virando figura frequente aqui na sua casa. Mas vamos lá. A gente precisa falar de um assunto de gente grande. A gente precisa falar sobre democracia, a qual eu defendo com unhas e dentes. Mas até onde vai os limites da democracia? Eu vou trazer uma matéria para vocês que compensa a gente tecer algumas falas sobre o caso. Matéria do Diário do Poder. Dallagnol é destaque em pesquisa para prefeito de Curitiba. Os resultados mostram uma intenção de votos elevada para o ex-deputado Deltan Dallagnol, do Novo, do Paraná, cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com alegações pouco convincentes. Enfim, até onde vai a democracia? Porque, sabe, no sentido, na concepção mais genérica da palavra, a democracia é o governo do povo. Mas como? Nós podemos ter muitas formas de que a democracia é implementada. A minha visão é de que quanto mais participação direta do povo, quanto mais participação popular, maior é a democracia. O artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo. Só isso não basta para ser a democracia. Ter um texto na Constituição tem que ser cumprido. E que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente na Constituição. Eu tenho uma visão de que quando uma pessoa escolhida pelo povo é caçada, meu amigo, alguma coisa não está certa na democracia. A não ser que esse indivíduo seja submetido ao pleito popular. A não ser que a cassação se dê nos mesmos moldes, por escolha do povo e não de tribunais. Ou a não ser que essa pessoa seja condenada criminalmente e essa condenação criminal dê aso à cassação do político. Então, preste atenção, só para você entender. O Deltan Dallagnol ele foi eleito por mais de 350 mil pessoas do estado do Paraná. E aí, teve uma criação jurídica do TSE, uma interpretação expansiva do texto da lei. É o seguinte: tinha 15 procedimentos instaurados contra o Deltan Dallagnol, a maioria de partidos de esquerda, ou todos de partido de esquerda, e nenhum deles, mas absolutamente nenhum, tinha sequer se tornado um procedimento administrativo, ou seja, um PAD. Nenhum deles tinha se tornado possível de caçar o Deltan Dallagnol. E aí, o TSE entendeu que pode ser que algum desses pudesse se tornar um PAD, ou seja, um processo administrativo de demissão ou disciplinar, pudesse se tornar um PAD e caçar o Deltan Dallagnol, ou seja, é uma construção jurídica sem precedentes. E aí, a voz de 350 mil pessoas foi calada. E agora? Ele aparece nas intenções de voto para Curitiba. E ele está inelegível. Ele foi retirado do pleito e está inelegível. Tá. A gente precisa repensar. E olha que eu sou um grande defensor da lei da ficha limpa, uma lei que nasceu do povo, mas a gente precisa repensar alguns pontos aqui. A minha pergunta para você é: quantos políticos que você, sabe, fala, poxa, esse aqui não tem condição, e ainda estão aí e não são inelegíveis? Eu vou te dar um exemplo. Posso citar para você a Dilma Rousseff. Foi condenada por pedalada fiscal. E no mesmo ano, ou no ano seguinte, a sua cassação, a sua derrubada por impeachment, estava elegível e pôde concorrer ao cargo de senadora da República. Aécio Neves está sempre aí. O Collor foi eleito novamente. Enfim, a gente precisa repensar essa questão. Eu tenho uma visão que não deve caber mais, e tem um projeto do Sanderson nesse sentido, não deve caber mais ao TSE fazer análises civis de elegibilidade ou não
de certos candidatos. O candidato só tem que se tornar inelegível mesmo por penas, crimes, corrupção, dentre outras. E eu acho que a gente precisa repensar a lei da ficha limpa. Eu estou sendo honesto com vocês. Vou ter crítica pra caramba, mas a gente precisa repensar isso aqui. Tá. É um caso grave. Por que não, no caso de inelegibilidade decidido pelo TSE ou pelos tribunais regionais, isso seja da mesma forma que se deu o ingresso, pelo voto popular? Então, eu estou tendo uma ideia aqui. E aí você vai me dizer se você concorda ou não. Caso do Deltan Dallagnol, tá. O TSE vem e fala: olha, tem uma questão aqui que poderia dar inelegibilidade. Nós entendemos que deveria ser submetido de novo ao povo. Deixa o povo decidir, abre uma votação, um plebiscito na região dele. Então, no caso, Deltan Dallagnol foi eleito pelo povo do Paraná. Abre-se uma votação novamente pelo povo do Paraná para decidir se Dallagnol fica ou sai. É o povo do estado que tem que decidir, e não ministros de tribunais escolhidos sem terem sido eleitos. Pois é, eu acho que a gente precisa repensar a democracia eletiva, direta, como ela é. Eu acho que a gente tem que dar mais poder ao povo para que a democracia ainda seja muito mais pulsante e menos relativa. Essa é a minha visão. O que você tem de posicionamento sobre isso? Eu acho que nós precisamos repensar a forma de que um político torna-se inelegível aí. Qual que é o seu ponto de vista? O que a gente poderia fazer para aprimorar isso, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Vamos lá. Vamos falar sobre isso aqui. Matéria do Boletim da Liberdade. No governo Lula, movimentos estudantis se calam perante corte de 116 milhões na CAPES, né? Parece que pelos movimentos estudantis ainda tem amor, mas é aquele amor bandido, aquele amor em que você apanha e mesmo assim não larga o osso. Nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, os movimentos estudantis brasileiros foram às ruas para protestar contra cortes de verbas na CAPES. Diante do corte realizado pelo governo Lula, a instituição, na última semana, a repórter Mariana Aguiar reuniu informações sobre a postura de defensores da classe, em que cada uma das gestões. Relembre qual foi a reação de cada uma delas. Governo Temer, manifestação e mais manifestação. Fora Temer. Governo Bolsonaro, manifestação e mais manifestação. Fora Bolsonaro. Governo Lula, todo mundo em silêncio. É o governo do amor. E o amor custa caro até para os próprios estudantes. Pois é, esse é um ponto que a gente, sabe, fica assustado. Porque se tem que ser crítico para todos. Igual, eu recebo críticas de vocês, porque eu sou muito claro que eu fui crítico a muitos pontos do governo Bolsonaro. E se o Bolsonaro chegar a voltar, eu vou ser crítico novamente. Naquilo que é errado. Naquilo que é certo e acertado, eu vou reconhecer e elogiar. Da mesma forma, se o Lula vem e faz uma coisa boa, vamos lá. O Lula resolve voltar com as escolas cívicos militares. Eu vou vir aqui e falar, ó, bola dentro. O Lula resolve voltar com teto de gastos. Bola dentro. O Lula resolveu limitar os gastos públicos. Bola dentro. O Lula resolveu parar de dar incentivo ao MST. Bola dentro. O Lula parou de atacar o agro e agora vai dar um grande incentivo para o agro se tornar pulsante. Bola dentro. O Lula vai abrir o mercado, vamos colocar uma economia liberal. Bola dentro. O problema é que ele não fez nenhuma dessas coisas e está longe de fazer. Então é por isso que eu pouco elogio. Mas se fizer, eu vou fazer questão de elogiar. Então, eu acho que essa visão seletiva da coisa atrapalha e atrapalha muito o desenvolvimento da nossa nação. Vem comigo, vamos falar dessa matéria do Metrópolis aqui. Já fazem 8 anos, né? E aí, nada até agora. Vítimas de Mariana. Você lembra do caso do rompimento da barragem de Mariana? 8 anos, não são 8 dias. E até agora, nada da justiça resolver. Testemunhos de vítimas do rompimento da barragem de Mariana revelam a atual situação das áreas atingidas. Até agora, nada. A tragédia da barragem Mariana, considerada um dos maiores desastres socioambientais ocorridos no Brasil, completa neste domingo 8 anos. No total,
cerca de 1,5 milhão de pessoas foram atingidas direto ou indiretamente pelo mar de lama, sendo que 19 perderam a vida. Atualmente, 700 mil vítimas lutam na justiça pela reparação integral dos danos sofridos. E aí a minha pergunta para vocês é: aconteceu em 2015, quem era presidente em 2015? Dilma Rousseff. Houve responsabilização? Um dano ambiental gigantesco? Havia preocupação do governo para tal? Não, não havia. E o que se tomou de lá de medida de lá para cá? 8 anos já se passaram. 8 longos anos se passaram na vida dessas pessoas. Mas, em outros casos, a gente vê a justiça voando, né? A justiça seletiva. É a justiça seletiva. Pois é um caso dramático, é um caso drástico que esse pessoal enfrenta aí, e infelizmente é o Brasil. Bora lá. Matéria aqui divulgada pelo Magno Malta, e ele que faz críticas aqui ao governo Lula. Primeira crítica é uma matéria do Money Times. Salt Rock, dona da Starbucks e Subway no Brasil, pede recuperação judicial. As lojas estão na corda bamba e a gente pode ver tanto a Starbucks quanto a Subway pulando fora do Brasil. E aí você tem noção de quantos desempregos serão? E aí, também, outra matéria publicada pelo Magno Malta, matéria do Metrópolis, Carrefour vê lucro diminuir 59% para 132 milhões no terceiro trimestre, com fechamento de lojas já. Magno Malta escreveu: a situação das empresas falindo ou buscando recuperação judicial no Brasil é, de fato, um indicativo preocupante para a nossa economia. A quebra de empresas pode desencadear uma série de problemas econômicos, tais como a redução da arrecadação de impostos, impactos na cadeia de suprimentos, diminuição do investimento estrangeiro, aumento da inadimplência e desvalorização da moeda, entre outros. Para enfrentar essa situação, o governo e as autoridades econômicas deveriam adotar políticas que estimulem um ambiente de negócios, forneçam suporte financeiro às empresas em dificuldade e promovam o investimento. A gestão Bolsonaro teve muitas críticas, principalmente durante a pandemia. Mas num momento caótico, como foi o momento da pandemia, um dos primeiros pontos do Bolsonaro foi socorrer as empresas, porque as empresas são a alavanca da economia. É isso que garante o emprego das pessoas. E aí, Bolsonaro foi muito criticado e tudo, mas conseguiu passar. E agora? Os resultados que temos hoje na gestão Lula são, em alguns pontos, piores do que resultados de período pandêmico. E aí, aumento da inflação, aumento dos juros, falta de investimento, aumento de pessoas em situação de fome. Isso aí é algo que assusta. E aí, boas as críticas do senador Magno Malta aqui, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por me receber na sua casa mais uma vez. Se gostou, coloca no comentário aí, tá bom? Grande abraço.